Boa noite. A partir desse momento você está assistindo ao Espaço Público, o programa de entrevistas da TV Brasil. Esta noite nós vamos discutir um programa de caráter histórico, debater o legado de Getúlio Vargas, o mais importante político brasileiro do século passado. Há 60 anos, no dia 24 de agosto, Getúlio Vargas matou-se com um tiro no peito. E para falar sobre este assunto e de outros, nós trouxemos aqui o jornalista e escritor Lira Neto, que está publicando nesta semana o terceiro volume de uma trilogia sobre Getúlio Vargas, que já é considerada uma obra de referência sobre o assunto. Você pode participar desse programa através das redes sociais, um endereço que se encontra aí na sua tela. Para participar desse programa, nós temos aqui como convidada especial a professora Lucília de Almeida Neves Delgado, da Universidade de Brasília. Como sempre, está aqui Florestan Fernandes Júnior, apresentador da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora da TV Brasil. Boa noite, Lira Neto. Boa noite, Paulo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom. Lira Neto, para começar esse programa, eu queria fazer uma pergunta que é um dos mistérios que acompanha Getúlio Vargas. Ele morreu há 60 anos. Para a população, para o homem comum, ele foi um dos maiores estadistas brasileiros, como a gente vê em todas as pesquisas de opinião, todas as referências de memória. Ao mesmo tempo, para a elite brasileira, ele é um dos seus grandes inimigos. Existe até gente que diz que a obra de Getúlio Vargas é o único ponto que une a elite brasileira em algum ponto da sua existência. Como que dá para explicar isso? Olha, primeiro, boa noite novamente. Quero reforçar que para mim é um prazer enorme estar aqui numa bancada tão ilustre. Florestan, professora Lucília, que inclusive está na bibliografia do meu trabalho, e você, Paulo. Olha, Getúlio é fascinante exatamente por isso. Getúlio é surpreendente, Getúlio é atual, né? Tem a permanência, inclusive 60 anos depois da sua morte, ainda nós estamos aqui discutindo o Getúlio, o legado do Getúlio, as contradições do Getúlio, né? Como disse o professor Boris Fausto, na quarta capa do primeiro volume do meu trabalho, para o bem e para o mal, o Getúlio é, sim, o personagem mais importante da história brasileira no século XX, como você reforçou. Eu ouso dizer mais, viu, Paulo? Eu ouso dizer, contrariando o professor Boris, que o Getúlio é o personagem mais importante da história brasileira de todos os tempos, né? Ninguém deixou uma marca maior ao longo da trajetória, da sua trajetória como homem público, de que ele. Isso no Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Então, Getúlio, e essa permanência é o que é interessante no Getúlio, porque até hoje as opiniões são extremadas em relação a hoje. Ou se ama ou se odeia Getúlio, né? Bem, antes de prosseguir o nosso programa, nós vamos ver uma pequena reportagem a respeito do próprio Lira Neto e também a respeito de Getúlio Vargas. Por favor, vamos ver. Nascido em Fortaleza em 1963, João de Lira Neto fez carreira como jornalista na imprensa do Ceará, até que no ano de 1999, com a publicação do livro O Poder e a Peste, sobre o médico sanitarista Rodolfo Teófilo, tornou-se um repórter e escritor, publicando um conjunto de 9 obras em apenas 15 anos. Em 2004, publicou Castelo, a Marcha para a Ditadura, uma biografia do general Humberto de Alencar Castelo Branco, líder do golpe de 1964 e primeiro presidente sob o regime militar. 2 anos depois, ele recebeu o prêmio Jabuti por O Inimigo do Rei, uma biografia do romancista José de Alencar. Em 2007, publicou Só numa Multidão de Amores, sobre a cantora Maísa. Em 2009, lançou Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão, uma das grandes lideranças religiosas do país no século passado. Iniciada em 2012, a trilogia sobre Getúlio Vargas é o mais completo levantamento sobre o mais influente político da história brasileira. Getúlio modernizou o Estado, criou o voto feminino, construiu a legislação social em vigor até hoje e lançou as bases para a formação de um parque industrial com poucos paralelos no Hemisfério Sul. Líder de uma revolução que, em 1930, derrotou a República das Oligarquias, nascida com a proclamação da República,
Getúlio governou o país como chefe revolucionário, como presidente eleito pela Assembleia Constituinte e também como ditador. Foi alvo de uma guerra civil promovida pela elite de São Paulo. Enfrentou um levante militar organizado pelo Partido Comunista e ainda uma tentativa de assalto ao poder organizada pelo Partido Integralista. No fim da Segunda Guerra Mundial, foi retirado do governo em função de um golpe militar, retornando em 1951 num ambiente de aclamação popular e confronto com antigos inimigos. Após aprovar a lei que criou a Petrobras e anunciar um aumento no salário mínimo, que ficara congelado por 5 anos, enfrentou uma revolta militar que terminou em seu suicídio. Assunto do último volume da trilogia, que está chegando às livrarias, a morte de Getúlio Vargas gerou uma das maiores mobilizações da história do país. Num total de 1.704 páginas, a trilogia sintetiza um trabalho de 5 anos de pesquisa. Lira Neto narra a existência de Getúlio desde a infância em São Borja, no interior do Rio Grande do Sul, até a morte aos 72 anos. Consultando os principais jornais de cada época, com acesso aos arquivos históricos e documentos inéditos, Lira Neto fez um trabalho que recebeu o aplauso de uma maioria de estudiosos e de ex-presidentes como Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso. Bom, Lira, sua obra realmente é espetacular. Eu estou terminando o 3º volume. E a sua maneira, a sua narrativa é muito gostosa, muito fácil de ler, e você não quer largar o livro. E você tem na vida do Getúlio 2 fases importantes, né? A primeira, do Estado Novo, e depois a do Getúlio, que volta através de uma eleição pelo voto. Na primeira fase dele, quer dizer, na época do Estado Novo, durante a Revolução de 30, ele diz o seguinte: quantas vezes desejei a morte como solução à vida? Essa frase ele disse em 30, prevendo a possibilidade do suicídio caso fosse derrotado. Você acha que naquela época a morte faria sentido para Getúlio? Olha, Floresta, é marcante nos escritos íntimos, nos escritos particulares do Getúlio, essa ideia fixa do sacrifício pessoal como uma resposta a uma situação limite inescapável. A todo momento, e você tem razão, na verdade, a primeira anotação do Getúlio no seu diário, no dia 3 de outubro de 1930, primeira vez que ele senta para escrever o seu diário, ele faz a si mesmo a pergunta fatal: e se perdermos? E ele próprio trata de respondê-la. Somente o meu sacrifício pessoal poderá me salvar da desonra de um fracasso. Isso em 30. Em 32, no dia 10 de julho, os paulistas sabem muito bem que data é essa, no 9 de julho é a data que os paulistas comemoram a Revolução Constitucionalista, ou a Contra-Revolução, como querem os getulistas. No dia 10 de julho, o Getúlio, percebendo que São Paulo estava conflagrado, ele, antevendo a possibilidade de ser deposto, se sentindo traído, inclusive, por lideranças militares, ele escreve um bilhete nítido de suicida, mais uma vez falando em sacrifício pessoal. Isso em 32. Em 42, quando ele finalmente resolve que o Brasil vai se aliar aos Estados Unidos, à Inglaterra, ou seja, aos aliados e não ao eixo, ele, numa conversa com o subsecretário de Estado norte-americano no Palácio do Catete, que ele deixou registrado no seu diário, ele diz: falei para ele que nessa jogada eu estou jogando a minha vida também, porque eu não sobreviverei a um desastre que eu leve a minha pátria a uma decisão errada. Mais ou menos, não é textual, mas essa é a ideia. Em 45, ele, em abril de 45, já percebendo que os militares estavam articulados para derrubá-lo, ele escreve mais uma vez uma carta-testamento, uma longa carta-testamento, dizendo que o seu sacrifício pessoal vai ficar martelando a cabeça dos seus adversários, pesando na consciência dos seus adversários como um protesto. Em 45, depois de cair, ele escreve mais uma vez uma carta de suicida. E assim sucessivamente. No livro, eu mostro todas essas incidências. Não era, portanto, nunca e não foi
o 24 de agosto de 54, um gesto de um homem desesperado, ou de um homem, um ato de covardia, ou qualquer coisa desse tipo. Muito pelo contrário, foi o contrário disso, né? Foi o oposto disso. Foi um gesto de extrema coragem. Eu até digo que não foi um suicídio, foi uma autoimolação. Né? Alguém que dizia, eu não saio da história derrotado, eu não saio pela porta dos fundos, e tinha a nítida consciência de que esse gesto neutralizaria os seus adversários. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Essas referências, né, ao suicídio, em 30, em 32, até ainda em 45, elas poderiam ter um sentido. Mas em 54, eu acho que era para valer, e foi o ato para valer. Porque qual é o sentido da autoimolação? É ele ter ficado para a história como um presidente que muito construiu, um estadista, sim, embora também de uma forma ambivalente, por um período um ditador, isso, mas que construiu todas as bases do Brasil moderno. Perfeito. Desde o processo de industrialização, no campo da cultura, no campo da educação. Mas em 30 não havia sentido esta autoimolação. Portanto, não seria ensaios reflexivos preparando-se para essa jornada de conflito que é típica e marcante na política, e na política brasileira, muito. Mas eu acho que, sinceramente, todas as referências, elas não têm um sentido de profundidade e de realidade, a não ser quando a obra já estava concluída. Mas, claro, é porque esse significado e esse sentido, professora, ele vai sendo também construído, ele vai sendo elaborado no processo. Né? É claro que o Getúlio de 54 é um Getúlio diferente do Getúlio de 30, é um Getúlio que passou, que teve uma trajetória, uma experiência, né, como chefe de Estado, como estadista, um homem que tinha sido derrubado, inclusive, uma vez. Né? Aí a gente pode se perguntar, e por que então ele não concretizou essa ameaça nas vezes anteriores, né? Porque em todas as situações ele conseguiu dar a volta por cima, contornar aquela situação limite, né, e sair como vitorioso. Em 54, né, ali já era diferente. Mesmo em 45, ele derrubado, as cartas que ele troca com a filha Alzira são muito claras, são muito nítidas, que desde o primeiro momento ele já estava articulando a sua volta. Né? Ele não considerou aquilo uma derrota definitiva. E uma coisa que é impressionante, professora, é que essa documentação, são 1.600 e tantas páginas trocadas entre a Alzira e o Getúlio lá em São Borja, derrubado, e a Alzira no Rio de Janeiro. Esse material é praticamente intocado até hoje por pesquisadores. É de uma riqueza, né, em que mostra toda essa articulação da volta do Getúlio. E essa certeza de que ele iria voltar está bastante nítida. Em 54, não. Aí ele tinha chegado no limite, né? A crise tinha se afunilado de tal forma, né, que ficava difícil uma volta. Era um limite de crise política e também uma fase da sua própria vida, sim, que já era... Imagine na década de 50 o que é você ter 70 e poucos anos. Exatamente. Né? Então, eu tenho a impressão que ali ele considerava que ele foi até onde poderia ter ido. Né? Poderia um pouco mais, um pouco menos. Já tinha também constituído herdeiros, sim, o próprio João Goulart. Né? O que anteriormente não. Em 45 ele ainda não tinha herdeiros. Né? Então, eu tenho a impressão que eram momentos de sentido histórico muito diferenciado. Claro. Eu queria lembrar um episódio, que é o ex-ministro José Gregori, que foi ministro do governo Fernando Henrique, e que no livro de memórias dele, ele lembra que na sua juventude ele foi um dos líderes da campanha estudantil pela renúncia do Getúlio. E ele era um orador, fez comícios aqui em São Paulo, e chegou uma semana antes do suicídio, ninguém sabia que ia ocorrer, mas ele foi para o Rio de Janeiro para participar da agitação. E ficava, e daí ele disse que estava lá, todo animado, feliz da vida, vamos ganhar. E quando o Getúlio dá o tiro no peito, e ele via a reação popular, o que ele escreve nas memórias dele é o seguinte: eu descobri que eu participei da revolução errada. Eu estava do lado errado da revolução. Eu achei isso assim, quer dizer,
E como é que a gente interpreta isso? Como é que você leu tudo isso? É um comportamento comum? Foi uma reação de muita gente? Foi uma reação Como é que é? de muita gente, né? Porque naquele momento, direita e esquerda estavam ao lado a lado, pregando a renúncia do Getúlio. Né? O Partido Comunista também estava pregando, né? A UDN, ou seja, os opostos ali naquele momento estavam juntos. Né? E é curioso notar que aquilo que a professora estava falando antes faz muito sentido, porque esse processo de isolamento político que o Getúlio, né, foi vítima no final dos seus dias, ou seja, o Congresso todo hostil, a imprensa hostil, o Getúlio tendo dificuldade de governar, de trabalhar, inclusive de encaminhar qualquer coisa no Congresso, esse isolamento político também tinha, e aí por biógrafo isso é importante, né? Ele também tinha um momento de debilidade física, psicológica muito grande. Ele tinha sofrido um acidente doméstico no palácio, escorregado, quebrado a mesma perna que ele havia fraturado antes, nos anos 30, que tinha colocado uma platina no fêmur. Tudo isso, aquilo o quebrou psicologicamente também o Getúlio. E o fato, né, que depois a gente pode aprofundar, que é o da venda, a famosa venda da fazenda do Maneco para o Gregório, que também precipitou a crise. Agora, para responder a tua pergunta objetivamente, Paulo, muitas das pessoas que estavam no começo de agosto no Jockey Club, uma das últimas aparições públicas do Getúlio, vaiando o Getúlio, foi a maior vaia que ele já recebeu em toda a sua vida, no começo de agosto, ele vai ao Jockey Club, leva uma vaia, as mesmas pessoas que o vaiaram depois reconheceram que estavam chorando sobre o seu caixão. Ou seja, houve uma mudança de postura. Vamos ouvir agora um pequeno depoimento de Celina Vargas, que era criança quando o seu avô Getúlio se suicidou. Este jardim estava tomado por pessoas. Mas eu vou te dizer, eram pessoas pobres, não tinha rico aqui dentro. Eram pessoas pobres, mal vestidas, mulheres, brancos, pretos, homens, crianças, velhos. As pessoas estavam completamente traumatizadas. E seguiram pelos filmes que depois eu pude ver até o aeroporto, levando o caixão. O caixão não foi carregado por guarda, não foi carregado por nenhum membro da família. O caixão saiu daqui e foi até o aeroporto nos braços do povo. É verdade. É verdade. Foi impressionante. Nunca o Brasil tinha experimentado tamanha comoção. 1,5 milhão? Olha, eu não sei, não tenho exatidão disso, mas no meu livro eu mostro uma foto que é absolutamente impressionante. A orla inteira do Rio de Janeiro tomada de pessoas, né, no funeral do Getúlio. Eu só queria retomar uma coisa que você disse, para entender assim. Na sua visão, quando o Getúlio se mata, o governo dele tinha acabado. Ele não tinha como prosseguir o governo. Quer dizer, essa a sua visão da... Olha, há algumas interpretações, como o caso da própria Alzira, filha do Getúlio, né, que foi seu braço direito, ela pregava a resistência. Vamos resistir. Ela achava que o Getúlio tinha condições objetivas, militares, né, de resistir ao cerco dos brigadeiros, dos almirantes, dos generais que assinaram os 3 famosos manifestos exigindo a renúncia do Getúlio. A Vila Militar, por exemplo, ainda não havia aderido ao golpe, né, porque se tratava de um golpe. Era um golpe. Era o presidente constitucionalmente eleito. Né? Então, quando os militares exigem, Alzira, inclusive na célebre reunião que antecedeu o suicídio do Getúlio, reunião ministerial em que ela, como ela mesma disse, de atrevida, entrou, invadiu a sala, né, e bateu na mesa e disse, peitou o próprio general, né, o ministro da guerra, e disse, e a Vila Militar? Alguém faz uma revolução, alguém dá um golpe sem o apoio da Vila Militar? Meus informantes dizem que a Vila Militar está com o presidente. Ou seja, até o momento, e outra coisa interessante, né, ela conta, nos apontamentos, inclusive, que ela deixou inédito, a Alzira publicou, todos sabem, o primeiro volume de memórias, Getúlio Vargas, meu pai e tal. Ela escreveu os apontamentos de um segundo volume, que nunca foi publicado e nunca foi sequer finalizado, é um livro inacabado, em que ela descreve com muita riqueza de detalhes toda aquela crise final. E ela diz que naquele dia todos eles, todos os Vargas, inclusive ela, estavam armados. Ela disse que tinha um revólver dentro da bolsa, esperando que eles viessem tentar tirar o Getúlio do palácio. E eles responderiam à bala. E aí é interessante notar que a carta-testamento, a famosa carta-testamento, né, que
eu acho que todo brasileiro sabe pelo menos um trecho da carta, tamanha a eloquência daquele documento, né? Tamanha força daquele documento, que foi uma carta que o Maciel Filho, né, um assistente do Getúlio, deu o texto final, ou no jargão jornalístico, copidescou. Né? Agora, quando o Maciel foi cobrado pela família, disse: você datilografou uma carta de suicida e não advertiu a ninguém? E ele disse: mas para mim isso não era uma carta de suicida, isso era uma carta de resistência. Se você ler ela como uma resistência, ela faz todo sentido. Sabe, o Lira Neto, é impressionante porque eu uso sistematicamente nos cursos de História na universidade, tanto na Universidade Federal de Minas Gerais, como aqui na UNB, um dos documentos que nós analisamos em sala de aula. Eu já estou, quando eu dou aula de Brasil, já no penúltimo período. Os alunos consideram, eu faço uma avaliação da disciplina ao final, eles consideram sempre que o melhor momento daquela disciplina foi o da leitura e análise da Carta Testamento de Vargas. E eles, muitas vezes, em turmas diferentes, achavam que a carta poderia ser uma carta de resistência. Mas haviam adeptos, aliados de Getúlio, naquela reunião ministerial, além da família, que estavam com a ideia da resistência. Agora, o próprio Tancredo, que era conciliador, propôs ao presidente que fizesse uma o estado de sítio, inclusive, ele propôs. O Tancredo Neves, que a professora conhece melhor do que todos nós, ele naquela reunião, ele disse: presidente, decrete o estado de sítio, prenda esses militares que estão se rebelando. E o Getúlio falou não. Aí o Getúlio, que já tinha sido ditador, e isso é uma coisa que é interessante notar dentro da perspectiva histórica, Paulo. O Getúlio, durante o Estado Novo, ele governou com a mão de ferro, ele governou cerceando a imprensa, perseguindo adversários. Todos nós sabemos a história de Graciliano Ramos, de Monteiro Lobato, de Prestes, de Olga, todos nós sabemos essa história. Né? Foi um governo forte, uma ditadura com todos os seus contornos. Verdade seja dita, entre 51 e 54, o Getúlio em nenhum momento cogitou a hipótese de usar de novo a força contra a imprensa que estava toda contra ele, contra os militares que estavam contra ele, contra o parlamento que era completamente hostil. Ele nunca pensou em fechá-lo. Uma coisa que sabia governar sem ser de uma forma autoritária? Porque o Tancredo disse que ele foi um dos... foi o maior estadista, como você afirma, da história brasileira, pela sua ampla capacidade de negociação. E que ele admirava profundamente, porque além da capacidade de negociação, ele foi um homem visionário, um homem que construiu um futuro do país. Mas eu tenho a impressão que a escola em que Getúlio se formou e o fato dele ter governado 15 anos de uma forma autoritária e mais autoritária a partir de 35 e mais a partir de 1937, eu acho que ele tinha uma profunda dificuldade de governar sobre as regras da democracia. Eu estou errada? Não podemos esquecer a origem política do Getúlio. Né? Nós não podemos esquecer que as matrizes políticas do Getúlio era o borgismo, castilhismo do Rio Grande do Sul. O que é que significa isso? Né? Eram os positivistas gaúchos, né? Que pregavam a ditadura científica, ou seja, uma elite ilustrada que teria o dever histórico de conduzir o povo a seu destino. E o Getúlio foi formado nesse caldo de cultura política, inclusive com todo o desdém ao sistema representativo. Ou seja, a Assembleia dos Representantes do Rio Grande do Sul se reunia 2 meses durante o ano para votar e aprovar o orçamento do Executivo. Só isso. Né? Então, havia ali uma questão da origem, né, do Getúlio, do extrato político de onde ele veio. Né? E a gente poderia, inclusive, falar sobre o contexto de época nesse momento. Né? Quando Getúlio chega ao poder em 30, a democracia parecia um valor falido. Né? Ou seja, os Estados Unidos, né, estavam afundados na Grande Depressão. Então, quando a gente diz assim, eu digo, inclusive, no meu livro, no primeiro volume, quando Getúlio diz em 29, né, que a sua grande influência política, ele diz textualmente, né, sua grande inspiração política era a Itália fascista de Mussolini, a gente tem que compreender isso a partir da perspectiva histórica. Ou seja, naquele momento, aquilo parecia moderno. Não é à toa que o Roosevelt também era um admirador de Mussolini. Né? Então, a gente poderia falar horas sobre isso. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com a nossa entrevista com o jornalista e escritor Lira Neto.
Você participa do programa mandando suas questões, perguntas, observações para os endereços, para as nossas redes sociais, cujo endereço se encontra na sua tela. Não saia daí. O Espaço Público está de volta e hoje nós conversamos com o jornalista e biógrafo Lira Neto. Lembrando que você pode participar do programa enviando perguntas e opiniões para as redes sociais. Eu gostaria de retomar a entrevista lembrando uma questão da Revolução de 30. São as demoradas, insistentes tentativas do Getúlio de atrair o Luiz Carlos Prestes, líder da comuna, da Coluna Prestes, que era um movimento popular, de revolta e tudo isso, para o seu movimento. Prestes recusa com os argumentos de quem estava se convertendo ao comunismo. Uma pergunta que é impossível de deixar de fazer. E se ele tivesse topado? Se ele tivesse uma revolução que não tivesse sido apenas dos tenentes, apenas do Getúlio, mas que tivesse ali aquilo que era a grande esquerda brasileira, o que seria? O que teria acontecido? Olha, Paulo, eu acho que você tem razão quando diz que essa é uma pergunta impossível de deixar de ser feita, mas também impossível de ser respondida. É verdade. Não, mas como é que a gente pode imaginar? Seria um exercício de futurologia histórica, né? Eu não corro risco, não me arrisco a imaginar possibilidades da história, ou versões alternativas da história. O fato é que o Prestes, naquele momento, não aceitou o convite, inclusive recebeu o dinheiro do Oswaldo Aranha, né, e não aderiu. Eu prefiro entender a história a partir do que aconteceu, ou seja, entender os desdobramentos, inclusive que naquele momento separaram os destinos, né, do Getúlio e do Prestes, né, e que vão se cruzar e se entrecruzar em vários momentos da história. Né? Então, é sempre temerário a gente tentar fazer... Né, aliás, foram os dois grandes personagens, eu acho que daquele período do Estado Novo, né, o Prestes e o Getúlio. Mas ainda sobre os anos 30, porque o Brasil proclama a República já com os militares no poder, né? Ou seja, a presença do militar na política brasileira começa já na proclamação da República. Quando Getúlio chega ao poder em 30, ele chega com apoio dos militares, né? E mantém um governo ditador, duro, com apoio dos militares. Em que momento que ele perde ou se distancia desses militares e por que isso aconteceu? A história proporciona muitos momentos curiosos, muitos lances até quase pitorescos em relação a isso. Os militares, de fato, eles sempre se arvoraram como os árbitros supremos, né, da política nacional, sempre que a política se via em crise, sempre que as instituições estariam supostamente ameaçadas, eles entravam no cenário e diziam, não, agora nós tomamos conta disso. Né? Isso foi a história brasileira ao longo do século XX, é essa história dessas intervenções militares, os golpes, as quarteladas, de todas as espécies, bem-sucedidas ou não. E o Getúlio chega, de fato, no poder, né, junto com os tenentes, né, que eram tão autoritários ou até mais do que o Getúlio. Né? Os tenentes tinham uma postura que se referiu, inclusive, ao povo como populacho, né? Ou seja, era também, assim como os positivistas se achavam uma elite ilustrada, eles se achavam uma elite fardada. Né? Ou seja, é impossível de se deixar contaminar, inclusive, pelo vírus da política e tudo mais. E o curioso é que alguns desses militares que vão acompanhar Getúlio até o final, ali em 45, eram germanófilos assumidos, né? O Góes Monteiro, o Dutra, o Dutra, inclusive, condecorado com a cruz suástica, né? Eram homens que, naquele momento, tinham uma compreensão de que o Brasil deveria se aliar com a Alemanha, que, inclusive, era um parceiro comercial, naquele instante, muito importante, né? E até prioritário. Né? Só que quando os Estados Unidos viram a guerra, né, esses próprios germanófilos se convertem nos cristãos novos da democracia. Né? De repente, o Dutra, que era um homem que pregava que o Brasil devia se alinhar com a Alemanha, começa a dizer, não, mas agora a democracia está aí, nós não podemos conviver com uma ditadura interna. Né? Então, logicamente, o Getúlio não conseguia mais sustentar aquela contradição explícita. Ou seja, como um país que lutou para derrubar ditaduras, né, na Europa, convivia com uma ditadura interna. E aí o Dutra, né, vai chefiar junto com outros militares aquele movimento que o Getúlio se sentiu, inclusive, profundamente traído. Né? E é uma coisa interessante, eu abordo isso bastante no começo do terceiro volume, que é como se deu, né, o processo do Getúlio, que foi derrubado pelo Dutra, portanto alimentava uma mágoa forte, né, do cara que tinha sido o seu sustentáculo militar. Ministro, né, ministro da guerra. E
o Getúlio tem, por circunstância objetiva da política, tem que declarar apoio na candidatura do Dutra logo em seguida. E nas cartas do Getúlio fica bastante claro o seu desgosto em ter que fazer isso, mas ele percebeu que era a única forma de não deixar que o poder fosse para o UDN e para o brigadeiro Eduardo Gomes, que eram, naquele momento, né, se supunha que seriam os desconstrutores de todo o trabalho anterior do Getúlio. Ele tinha essa noção de que ele tinha uma obra a proteger? Porque o que ele faz com o Dutra é isso, dos males o menor. Eu não posso continuar, eu vou deixar um sujeito. Ele tinha essa noção. Né? O Getúlio tinha uma leitura, né, de uma análise de conjuntura, uma leitura de contexto histórico absolutamente surpreendente e singular, né, e inimitável e inigualável. Né? Ele tem tem um episódio de infância que eu sempre gosto de lembrar, né, que para mim é definidor, principalmente porque foi o Getúlio que evocou esse episódio. Em 1950, um jornalista vai entrevistá-lo e ele se remete a uma recordação de infância, segundo ele, a primeira lição política que ele teve na vida. Segundo ele era meninote, né, e numa travessura de menino, ele derruba o quadro do ídolo político do pai, o Júlio de Castilhos, né, e quebra o quadro se espatifa no chão, e o Getúlio percebe que está encrencado e se esconde. E se esconde justamente em cima de uma árvore que ficava logo perto da sede, que é um buzeiro, e ele e o coleguinha dele de travessura, e ficam lá em cima enquanto o pai manda os capatazes da fazenda, os peões da fazenda, em busca dele. E ele fica lá em cima, né, escondido, e o coleguinha, será que não está na hora de descer? Ele diz, não, descer agora a gente vai levar uma surra. Aí o pai começa a ficar preocupado, porque o filho não aparece, as horas passam. E o coleguinha diz, agora está na hora de descer. Não, eles não estão só preocupados, eles não estão desesperados ainda. Então, e o Getúlio espera o momento em que a preocupação se transforma em desespero para ele descer. E ele diz, ali eu aprendi a primeira lição política e definitiva da minha vida. Nunca descer de um buzeiro antes da hora. Lira, deixa eu te perguntar uma coisa, voltando a 54. Os militares, em 54, participaram ativamente daquele momento que levou Getúlio a esse gesto final, né? A autoimolação. Seria aquele momento uma crônica de um golpe anunciado que se concluiu em 1964? Essa é uma tese bastante discutida e bastante citada, e não há dúvidas, né? Pelo menos o seguinte, que os personagens são os mesmos. Ou são praticamente os mesmos. Os mesmos generais, almirantes e brigadeiros que assinaram aqueles manifestos. Jornalistas, políticos, o DN, Carlos Lacerda, né, todos eles são os mesmos políticos, são os mesmos militares que em 64 se articulam para derrubar o Jango. Né? Agora, nos anos 30 ainda, né, durante o Estado Novo, Getúlio costumava dizer que, e essa frase foi até me dita pelo Brizola, que ele falava assim, você sabe que é muito eficiente fazer política de esquerda com gente de direita? Isso ocorria no Estado Novo? Olha, o Getúlio se assessorava das melhores cabeças que ele tinha à sua disposição, independente da sua postura e da sua posição política e ideológica. Né? O Getúlio era muito pragmático nesse sentido. Inclusive, tem uma célebre entrevista que ele deu para um jornalista, um biógrafo estrangeiro, né, quando o biógrafo pergunta para ele, o senhor deve ser um homem de muitos inimigos. E o Getúlio responde com aquele verve que lhe era característica, diz, sim, mas um homem de muitos inimigos, mas não tão sólidos que um dia não possam se transformar em meus amigos. E aí o jornalista diz, então, sou um homem de muitos amigos? Ele diz, sim, mas não tão firmes que um dia não possam se converter e ser meus inimigos. Né? Então ele tinha essa praticidade. E uma coisa interessante de notar sobre esse último período do Getúlio, o Getúlio, quando surge de volta no catete, quando volta ao catete, ele tem que governar, como bem disse a professora, sob as regras do jogo democrático. Ou seja, com o Congresso funcionando, imprensa livre e tudo mais. Então ele tem que fazer um ministério de coalizão, né, juntando, inclusive, trazendo, inclusive, para esse ministério até udenistas. Ele entrega, inclusive, o Ministério da Agricultura, né, para um usineiro. A contragosto do PTB, né? A contragosto do PTB. Não, ele faz um acordo com a Ademar de Barros. Isso no período anterior, para poder viabilizar, inclusive, a sua própria eleição. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ao mesmo tempo que ele faz esse pacto, o que hoje nós chamaríamos de governabilidade... Né? Exatamente, é o pacto de governabilidade. Diz assim, não tenho votos no Congresso, né? Aquela questão bem... Ao mesmo tempo que ele faz isso, Paulo,
ele faz de uma forma muito astuta, quase astuciosa, né? Ele monta uma equipe de governo paralela, uma equipe econômica, a assessoria econômica, ou seja, um grupo de técnicos, um corpo de técnicos não submetidos às pressões do Congresso, às pressões típicas da política, que trabalham no próprio Palácio do Governo, dentro do gabinete. Exatamente, que eram chamados boêmios cívicos, porque ficavam até altas horas da madrugada trabalhando, e é desse grupo, dessa equipe, que surgem todos os projetos desenvolvimentistas daquele período. É daí que surge a Petrobras, é daí que surge o projeto da futura Eletrobras, BNDES, né, Banco do Nordeste, tudo gerado por essa equipe que era capitaneada ali, principalmente pelo Rômulo de Almeida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que nos chegou via Facebook. Paulo Rafael Moura pergunta: a morte de Getúlio está inteiramente esclarecida ou ainda existe margem de dúvidas quanto ao que aconteceu? Sabe que nós vivemos um país de teorias da conspiração. Teorias conspiratórias. Então, olha, Paulo Rafael Moura. Teu xará, Paulo. O Paulo Rafael Moura, olha, essa é uma questão que não há nenhuma dúvida a respeito, é uma questão absolutamente resolvida. Eu sempre escuto essa pergunta em todos os lugares que eu vou, em todas as palestras que eu dou. A teoria conspiratória sempre prevalece. O que não está explicado não é o dia 24 de agosto, é o dia 5 de agosto. O dia do famoso acontecimento da Toneleiros, aquela trágica madrugada. Sobre ela é que pairam ainda dúvidas insondáveis. Por exemplo, o Armando Falcão, né, no seu livro de memórias, Tudo a Declarar, ele afirma que naquela manhã, começo daquela manhã, logo depois do ocorrido, da morte do Rubem Vaz, ele esteve com o Carlos Lacerda, e o Carlos Lacerda estava muito nervoso e teria dito para o Falcão: eu acho que eu matei o Rubem Vaz. Por quê? Na hora do tiroteio, o Lacerda imaginou que a bala que feriu mortalmente o oficial da aeronáutica podia ter partido do seu revólver. E, nas memórias do Lacerda, ele admite que não entregou a sua arma para a perícia policial, que ele se recusou a entregar o seu revólver para o delegado encarregado do inquérito, temendo ser incriminado naquela história toda. E aí, outra dúvida, né, outra questão, outra interrogação. Aí fica também a versão da imprensa que era contra o Getúlio. No meu livro, o que eu faço? Eu ofereço não só essas duas, mas todas as versões que circularam à época e que depois, todas as memórias que foram escritas pelos personagens. O próprio Lacerda contou essa história 3 vezes diferente. 3 vezes de 3 maneiras diferentes. Numa delas, ele fala que foi ferido no pé, por uma bala 45, hein, Paulo? Depois põe Aí entrou na garagem do seu prédio, subiu uma escada interna do prédio, saiu pela portaria, abriu a porta e voltou a atirar contra o pistoleiro. Isso com um ferimento de 45 no pé. Numa outra versão, ele parece que percebeu a incongruência e diz: não, eu só percebi que estava ferido quando eu saí. Aí foi que eu olhei e percebi que meu sapato estava sujo de sangue. Uma bala 45 num pé... Destrói o pé. Não, sobra muita coisa. Depois também ele engessou o pé. Quer dizer, e outra coisa, o prontuário do Hospital Miguel Couto, né, sumiu. Até hoje ninguém sabe onde é que está. Ele deu entrada no hospital e esse prontuário Teoria sumiu. Da conspiração. Tem uma boa aqui. Aí temos uma boa. Nada se pode, não se pode fazer nenhuma narrativa única, pronta e acabada do que aconteceu naquela noite. O que a gente sabe é que foi a partir daquela noite que aí a crise se agudizou. Olha, eu gostaria de chamar aqui, nós ouvimos o jornalista e autor do livro A História da Imprensa Paulista, Oscar Pilagalo. Sim. Ele tem justamente uma questão sobre a imprensa daquela época. Vamos ouvir. Qual a sua avaliação sobre o papel da imprensa no desfecho da história do Getúlio Vargas? Como a gente sabe, a relação era tensa desde sempre, acho que no caso dele. E o que eu queria saber é isso, quer dizer, qual o peso que a imprensa teve para esse desfecho? A gente tem a figura do Carlos Lacerda, que sempre foi a figura de proa da oposição conservadora, da UDN, mas na verdade toda a imprensa, toda a grande imprensa criticava muito o Getúlio, criaram essa expressão, o mar de lama. Dessas denúncias todas, o que era realmente fundamentada, o que era exagerado? O que você acha disso? Qual foi o papel que eles tiveram? E também o seguinte, como que a imprensa evoluiu desde então? Hoje você acha que a imprensa é melhor no Brasil, na cobertura política?
O Oscar, grande Oscar, Grande Oscar. Duas coisas. De fato, a imprensa teve um papel fundamental no desfecho dessa história, né? O Getúlio governou durante todo esse período com a imprensa praticamente, com a unanimidade da imprensa contra ele, ao ponto dele precisar financiar o Samuel Weiner para fundar um jornal, que era o único jornal praticamente que dava manchetes favoráveis ao presidente, já que o jornal à noite, que era o jornal oficial do espólio da Rádio Nacional, era um jornal ainda, né, um jornal sem expressão. De fato, o Lacerda, principalmente, junto com o Chateau, né, eles faziam uma espetacularização dos escândalos. Logicamente, a gente conhece muito bem esse filme, né? Ou seja, não é que os casos tinham sido inventados, mas você tem um determinado fato, um determinado escorregão, você põe uma lente de aumento em cima dele, você põe uma lupa, né, e você dramatiza esse escândalo, transforma num escândalo. E isso era diário, não era um escândalo aqui, outro acolá. Diariamente tinha uma manchete negativa. No caso, por exemplo, do Lacerda, ele chegou a dizer, na crise de agosto de 54, que o Getúlio, quando jovem, tinha cometido 2 assassinatos. E aí você fala que não, você prova que não, né? Exatamente. E aí nós vamos lá nos documentos de época, né, e mostramos que isso não fazia nenhum sentido, né? Ou seja, os documentos mostram, no caso, eu tive a ajuda de um excelente pesquisador, colega nosso, jornalista, o Marcelo Campos, lá do Rio Grande do Sul, que vasculhou os arquivos judiciais e policiais e os registros de cartório, os cartórios de registro de ofício, e descobriu não só o inquérito da morte, uma das mortes atribuídas ao Getúlio, a morte de um índio, que no caso nós descobrimos que era pior ainda do que a morte de um índio. Além da morte do índio, tinha uma violência sexual contra uma índia, né? Se o Lacerda tivesse sabido disso, ele tinha feito um escândalo ainda maior, né? E descobrimos a certidão de nascimento do homônimo, porque o filho do Lacerda, o Lutero, no seu livro, ele levanta a tese da homonímia, mas não dá nenhuma documentação. Nós fomos atrás dos documentos e percebemos que aquilo era mais uma das potocas bem contadas do Lacerda, né? Então você percebe que quando você superdimensiona o escândalo, ele ganha uma proporção de histeria. Tem uma revelação sua que é impressionante, que é a CPI sobre a última hora. Que é impressionante que no livro dele ele conta que os jornais bombando para fazer a CPI, acusando a última hora de receber empréstimos do Banco do Brasil. Todos pendurados no Banco do Brasil, todos com empréstimos vencidos e não pagos. Exatamente, o macaco não olhava para o rabo, né? Então, na verdade, essa não chega a ser uma revelação minha, mas... Você explora bem, você explica bem. Bastante isso aí, para mostrar exatamente que aquilo que acusavam o Samuel Weiner, eles também eram useiros e vezeiros na prática, da mesma prática. Isso os diários associados do Chateau, os jornais do Roberto Marinho, os jornais do próprio Lacerda, Mesquita, todos eles, né, eram financiados, né, com dinheiro público, né? Então eles acusavam, essa questão da fabricação do escândalo, da espetacularização do escândalo é essa. E um desses escândalos aí pegou o Getúlio de jeito, na minha compreensão de biógrafo, né, depois de passar 5 anos enfronhado ali, aonde que pegou? Nessa personalidade desse sujeito, tem um momento que eu acho que o Getúlio acusou o golpe. Foi quando capturaram os arquivos do Gregório Fortunato, levaram lá para o Galeão, e entre os vários papéis, né, inclusive essa questão do escândalo, até um bilhete, por exemplo, que um presidente do Banco do Brasil mandava um cartão de agradecimento ao Gregório pelo aniversário, foi considerado prova, né, documental de como ele fazia falcatrua no Banco do Brasil e tal. Mas um desses documentos atestava a venda da fazenda, de uma das fazendas da família Vargas, pelo Manuel Otânio, Maneco Vargas, né, filho do Getúlio, para o Gregório Fortunato. E o Gregório Fortunato não tinha capital, renda compatível para isso. E o Maneco, nesse momento, estava em Paris, em lua de mel. Hein? E o Getúlio manda chamar o Maneco para saber tirar esse assunto a limpa. E todas as testemunhas da cena, inclusive o Tancredo, né, diz que naquele momento a primeira pergunta que o Getúlio faz quando o Maneco entra na sala é: você vendeu ou não a fazenda? E o Maneco diz: vendi. E o Getúlio diz: mas como você vendeu a fazenda para o Gregório? E ele explica. E inclusive nos papéis do Getúlio tem um documento de próprio punho, escrito a lápis, pelo Maneco, se justificando ao pai. Ele diz que ele sabia que o Gregório não tinha dinheiro. Mas na época da negociação, o então ministro do Trabalho, João Goulart, tinha avalizado o empréstimo bancário para que o Gregório pudesse comprar a fazenda. Para o Getúlio, isso não era uma explicação, era uma confissão de culpa.
Para o Getúlio, olha, os adversários do Getúlio já disseram o diabo dele, né? E continuam a dizer, né? Com razão, inclusive, às vezes, né? Em boa parte das vezes. Mas é surpreendente como um homem que passou 15 anos à frente do poder como ditador na maior parte do tempo, né? Com poderes absolutos na maior parte do tempo, ali entre 30 e 45, nas suas cartas trocadas com a filha entre 45 e 50, expressa as suas dificuldades financeiras. Ele diz que não tem como pagar as contas do fim do mês. É verdade. Né? E sustentar o apartamento do Rio de Janeiro onde a mulher, a esposa, ficou. Então, um homem que passou tanto tempo no poder, né, não tinha condições materiais para pagar as suas contas. Quando ele se vê diante de um caso em que não basta o filho ser honesto, ele tinha que parecer honesto, né? Nesse momento, o Getúlio sente golpe, ao ponto do Oswaldo Aranha dizer que naquela noite o Getúlio o chama ao palácio. O Oswaldo Aranha é um dos últimos amigos remanescentes de 30. E naquela noite, segundo o Aranha, ele encontrou à noite o Getúlio de óculos escuros. Segundo o Aranha, era a prova inequívoca que ele havia chorado e que havia sentido naquele momento, né, o peso do que significava aquele fato. Vamos fazer um breve intervalo. Envie opiniões e perguntas pelo Twitter e pelo Facebook. Voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje entrevista o jornalista e biógrafo Lira Neto. Você participa do programa pelas redes sociais. Vamos prosseguir uma questão que já veio da segunda parte, que diz respeito ao papel da imprensa. Falamos da imprensa no tempo de Getúlio e vamos falar da imprensa hoje, que é a questão que já foi colocada. Florestan. Bom, Lira, a gente vê que tudo que foi feito contra o Getúlio, né, que acabou levando ele ao suicídio, né, todas essas denúncias que você falou, criação de escândalos e tal, volta a ocorrer na véspera do golpe de 64. Quer dizer, o período final do Jango, né, a mesma coisa se repete, os grandes órgãos de comunicação começam a acusar o Jango de corrupção, de estar ligado ao comunismo e tal. E acabam efetivando um golpe que teria tentado 10 anos antes. E depois, no período já da redemocratização, a gente vê recentemente também a imprensa de novo com o denuncismo, né? A volta do denuncismo como uma prática de se fazer política. Você acha que são 3 tempos diferentes e hoje, como é que é? São 3 tempos Lira, diferentes. Deixa eu só aproveitar, pega a carona e aí você responde a nós dois. Claro, professor. A imprensa, né, e hoje a gente fala a mídia, né, de uma forma, seria um quarto poder na política? Mais do que isso, vocês são todos jornalistas. Existe uma imprensa absolutamente neutra? É possível que tenha somente o papel de informar? É um quarto poder? Você entende dessa forma? Lembrando dos 3 momentos que ele aqui citou, 54, véspera de 64 e os tempos atuais. São 3 tempos diferentes, distintos, separados na linha histórica, mas são 3 tempos que guardam certas similitudes, né? Certas simetrias. Quando você tem uma oposição que aproveita para provocar um clima de indignação cívica a partir de um moralismo seletivo e de ocasião, você tem aí, quando você reverbera isso em manchete, né, e hoje pelas ondas antes pelas ondas do rádio e agora, né, pelas ondas da TV e tudo mais, isso ganha uma proporção e ganha estatutos de verdade. Então, isso é uma coisa complicada que acontece, mas hoje nós temos, e aí, professor, na verdade não é um quarto poder, às vezes assume o papel de superpoder, né? Um poder, inclusive, acima dos demais, acima dos 3 poderes convencionais, né? Agora, hoje há uma questão que naquela época não havia. Hoje não há mais essa hegemonia da informação.
Hoje, as novas tecnologias, ao mesmo tempo que elas também são propagadoras desse mesmo moralismo seletivo, tão seletivo quanto, elas também oferecem a oportunidade de ter a contra-informação, de ter a possibilidade de outras narrativas, de outras leituras sobre os mesmos episódios. A internet, isso aqui, né, que está aqui na mesa, né, as redes sociais, o Twitter, o Face, os blogs, são uma possibilidade que nós temos hoje, né, de furar e de encontrar brechas e bloquear esse discurso único. Então, hoje é impossível, né, por mais ainda que sejam fortes os grandes conglomerados de mídia, hoje eles enfrentam uma concorrência cada vez mais forte e efetiva, né, das mídias alternativas, das formas alternativas de produzir informação e opinião. E para não esquecer a questão que a senhora coloca, professora, sobre a possível neutralidade ou não do jornalismo, eu como jornalista, né, aprendi no meu primeiro semestre do curso de Comunicação Social lá na Universidade Federal do Ceará, pelos meus professores, né, que logicamente todos nós aprendemos que a objetividade é um mito. Né? É impossível ser objetivo. Agora, nós jornalistas teríamos em tese o dever de buscar a isenção possível. Foi o que eu procurei fazer, inclusive, ao analisar Getúlio. Tentar analisar o Getúlio nas suas contradições, nas suas ambivalências, vendo o que de positivo e negativo tem nesse homem. Agora, nesse caso específico que a gente vive hoje, talvez fosse muito mais honesto, né, que os jornais assumissem de uma forma declarada, né, as suas opções, inclusive políticas e partidárias. Era muito mais honesto de que ficar, às vezes, tentando se passar por isento ou por equilibrado, quando, na realidade, existe no subtexto uma opção política muito clara. O interessante em 54 é que, com a morte do Getúlio, né, você diz até que muita gente estava apoiando a saída do Getúlio, queria a renúncia dele, né, pessoas que o vaiaram, né, fortemente no Jockey, né, e que no dia seguinte estavam chorando a morte dele. E foram para frente de alguns jornais e empastelaram os jornais. Quer dizer, eles perceberam que tinham entrado no engodo, que o tal Gregório entrou também. A revolução errada. É isso mesmo? É um pouco isso, né? Mas porque a gente tem que perceber o seguinte: se os jornais faziam essa cobertura antigetulista, não necessariamente, né, os leitores ou a população em geral eram antigetulistas. Não significa que a audiência compactuava com aquela... Se hoje o brasileiro lê pouco jornal, imagine em 54. Quer dizer, com a alfabetização muito mais baixa, quer dizer, era muito menor a influência real do jornal sobre o conjunto da população. Né? Mas eles iam já naquela época para televisão e rádio. A televisão estava começando... O Lacerda foi um dos pioneiros na utilização da TV. Né? A TV Tupi, né, ofereceu um programa que começou com 5 minutos e ele, de uma forma muito talentosa, Lacerda era um monstro da oratória, né, ele com um quadro negro e um giz, e fazia lá uma apresentação didática, professoral, né, mostrando como o Getúlio precisava ser derrubado, ou seja, ele pregava o golpe na televisão. E no rádio também, a Rádio Globo disponibilizou seus microfones para que ele fizesse, né, os programas de rádio atacando o Getúlio. Maiara, deixa eu fazer uma pergunta de uma internauta, por favor. Maiara Larissa pergunta via Facebook: qual a linguagem, a forma e a narrativa que o escritor Lira Neto utiliza para despertar a curiosidade dos jovens para a história política do Brasil? Maiara, né? Maiara. Olha, Maiara, como jornalistas, né, eu estou diante de 2 mestres do ofício, né, nós temos como dever básico do ofício, né, tentar decodificar conteúdos complexos, né, para um público heterogêneo. Então, o que eu procuro fazer nos meus livros é aliar, ao mesmo tempo, o rigor da pesquisa histórica, né, e é por isso que eu acho que eu tive a sorte, né, de ter o livro tão bem recebido dentro dos meios acadêmicos. O livro tem a chancela de 3 autoridades em história. Você tem no primeiro volume o Boris Fausto, assinando a 4ª capa, no segundo a Maria Celina de Araújo, no terceiro o Kenneth Maxwell, o maior brasilianista da atualidade, também recomendo o livro. Eu tento aliar, portanto, esse rigor histórico no trato com as fontes com o prazer do texto. Ou seja, tornar o texto apetitoso, tornar o texto saboroso, tornar o texto palatável. E é possível, essa é a convicção que eu tenho, de poder conciliar essas duas coisas. Ser rigoroso e, ao mesmo tempo, dar ao leitor prazer. Uma coisa que eu acho muito interessante, Paulo, respondendo à pergunta da Maiara, é que nas filas dos lançamentos que eu tenho feito pelo Brasil, desde o primeiro volume, tem 2 públicos muito bem definidos.
né? Tem a turma dos grisalhos, né? que faz filas. Alguma referência? Alguma referência? Somos nós. E tem uma meninada muito ávida de conhecer, né, a história, de conhecer a história do Brasil, principalmente. Não é à toa, né, que se você entrar numa banca de revista qualquer, você vai encontrar pelo menos 4 ou 5 títulos de revistas com o nome História, e muitos deles destinados especificamente ao público História jovem. e memória estão na moda. Estão na moda, né, professora? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, a propósito dessa meninada. A comoção após a morte de Getúlio Vargas, que fez, inclusive, eu fiquei do lado errado, ela não se deve somente ao suicídio, que por si só é um impacto enorme. Claro. Mas eu entendo que há a todo o legado de Vargas. E o que você nos falaria, e aos jovens, sobre qual foi a principal marca de Vargas como governante do Brasil? Qual é o principal legado dele? Olha, eu acho que o Getúlio deixou para a história 2 grandes legados, né, indiscutíveis, inclusive que os próprios antivarguistas são necessariamente obrigados a admitir, né? Primeiro, ele estabeleceu o equilíbrio necessário e possível naquele momento, né, nessa relação entre capital e trabalho. Ou seja, o Getúlio pegou o Brasil, do ponto de vista histórico, recém-saído da escravidão, né? Ou seja, em que patrão fazia o que queria com o empregado, né? Que os trabalhadores não tinham direito algum. E ele estabeleceu, disciplinou essa relação entre patrão e empregado, estabeleceu, hoje, coisas que parecem absolutamente banais, né? Os jovens não têm a obrigação de saber disso, mas coisas que hoje são banais, como férias, como 13º, como descanso semanal remunerado, né? A proteção ao trabalho da mulher, do menor, tudo isso vem ali da Previdência, tudo isso vem, né, da CLT do Getúlio, que hoje caberia uma outra discussão sobre o quanto ela ainda deve permanecer imutável ou não. Esse é um dos legados do Getúlio, logicamente, essa racionalização dessa relação entre patrão e empregado. E a outra, sem dúvida nenhuma, né, todo o extenso projeto desenvolvimentista dele com a criação da Petrobras, BNDES. E o curioso notar, se você vai nos jornais da época, quando Getúlio fundou a Petrobras, foi uma grita imensa, né? Porque a imprensa dizia que o Brasil estava fechando as portas para o capital estrangeiro e que isso iria falir o Brasil em poucos tempos. Era uma bomba relógio que iria explodir no colo do próximo presidente. E aí tem uma questão que eu acho fundamental. O Tancredo, eu acho que é no seu livro que ele conta isso, naquela entrevista que ele deu para a senhora, aquela entrevista histórica, se eu não me engano é no seu livro, tenho que ver. Quando o Tancredo explica por que o Getúlio mandou para o Congresso o projeto da Petrobras, né, não prevendo o monopólio estatal e nem a nacionalização. Exatamente. Ele conta para o Tancredo, não, que se eu mandar dessa forma, do jeito que eu quero, o Congresso vai vetar. Então nós temos que construir as condições objetivas para que a própria oposição faça uma emenda propondo o monopólio estatal. Você sabe que o DN propõe o projeto de Gabriel Passos. Exatamente. Bem, nós ouvimos a cientista política Maria Celina de Araújo, ótimo, que elogia muito seu livro. Vamos ver essa questão. Como você viu a relação do Getúlio Vargas com os dirigentes sindicais? Assim que ele deixa o poder, quando cai o Estado Novo, ele se elege senador, vai para o Rio Grande do Sul e desenvolve uma intensa atividade com dirigentes sindicais no sentido de organizar o partido, e depois, quando eles voltam ao poder, ele vai continuar esses contatos, inclusive vai nomear alguns desses dirigentes, o que gerava suspeição na oposição. Como você viu essas relações que eram tão perigosas na época e que hoje são o lugar comum? Ok, professora. Voltando um pouquinho, inclusive, no tempo, nessa relação Getúlio e sindicatos, né, a gente tem que perceber que aquilo que eu estava falando, inclusive, antes, ou seja, que o Getúlio pôs uma ordem num país que até então convivia com os resquícios muito evidentes do escravagismo e tal. É claro que o Getúlio não foi simplesmente um benemérito que concedeu isso de graça aos trabalhadores. Isso faz parte de uma conquista, de um processo de conquista, né, dos trabalhadores da época, do movimento sindical da época, né, que naquele período era fortemente influenciado pela esquerda, né, pelos anarquistas, pelos comunistas. E o Getúlio também, mais uma vez, uma prova de sua habilidade política,
ele consegue trazer os sindicatos, né, para a tutela do Estado. Ou seja, ele responde a essa demanda, né, de busca por direitos, que era uma demanda já pré-existente, né? Havia ali um caldeirão prestes a explodir, porque os trabalhadores urbanos estavam exigindo que aquilo fosse regulamentado. O Getúlio, de forma muito hábil, oficializa os sindicatos, obriga que os líderes sindicais sejam referendados pelo Ministério do Trabalho e, como bem diz a professora, esse vai ser o grande capital político do Getúlio na sua volta, né? Na organização dos sindicatos, quando ele traz o Jango para perto, o Jango tinha uma interlocução constante com o movimento sindical e já me perguntaram uma vez como é que o Getúlio nomeia o Jango ministro do Trabalho, sabendo que ali ele estava cutucando a onça com vara curta, né? Ou seja, sabendo que ali... O Jango vinha trazer o sindicato. O Jango vinha trazer o sindicato, porque naquele momento, o Getúlio, que tinha sido eleito com a bandeira de combate à inflação, ou como se dizia à época, contra a caristia, né? Contra o custo de vida, porque ele herdara do governo Dutra uma escalada inflacionária sem proporções até então no Brasil, ele começa a não conseguir, e o próprio Oswaldo Aranha, no seu primeiro relatório como ministro, diz, olha, não estamos conseguindo combater o mal da inflação, ela está sob controle, não está sob controle. E começam a pipocar movimentos grevistas pelo país todo, né? E o Getúlio já não tinha apoio do Congresso, já não tinha apoio da imprensa, já não tinha apoio dos militares, ele busca aproximação com os trabalhadores e com o movimento sindical. E o Jango é esse interlocutor. Então, o Jango foi um risco calculado. Agora, é interessante o seguinte, que o Getúlio tinha pavor do comunismo. Sim, né? Anticomunista ferrenho. E, no entanto, ele sobe no palanque, recebe o apoio do Prestes, que ele manteve na prisão durante o Estado Novo, né? Inclusive entregando a Olga Benário aos nazistas que acabaram matando a companheira do Prestes. Como é que você analisa essa contradição de repente, o Getúlio anticomunista ter um comunista no seu palanque? Eu queria só fazer uma pergunta, aproveitando, porque tem o Lucas de Oliveira, via Facebook, pergunta: é possível classificar o Getúlio como esquerda, direita, centro? Como é? Acho que tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Ok. O Getúlio era um anticomunista ferrenho. Né? Ele, desde muito cedo, se coloca frontalmente, né, contra a opção ideológica do Prestes, quando o Prestes se converte ao marxismo. 35, o movimento frustrado, né, a bola fora dado pelo Prestes, né, vai servir exatamente de pretexto para que o Getúlio endureça o regime e logo depois instaure, né, o Estado Novo. Então, o Getúlio, que levou o Prestes para a cadeia, na volta após 45, após ele ser derrubado, no processo de busca de retorno à cena política, ele começa a fazer alianças as mais diferentes possíveis. Da mesma forma que ele se alia momentaneamente numa eleição regional em São Paulo, né, sobem no mesmo palanque e, segundo testemunho, os dois se estranham, não trocam cumprimentos efusivos, muito pelo contrário, havia uma mágoa ali evidente. Outra artimanha da imprensa da época, eu coloco no meu livro a foto dos dois no palanque. Ademar. Primeiro do Prestes, né? O Prestes com o Getúlio no mesmo palanque, o Getúlio lendo o discurso com aquele sorriso dele, e o Prestes está um pouco distante, e tem um outro rapaz, um sujeito de bigodinho, de chapéu, que estica o braço para que o microfone fique ao alcance do Getúlio. Essa foto, na época, foi editada, cortaram o sujeito, e como o tom do blazer desse cara era o mesmo tom do blazer do Prestes, parece que é o Prestes que está dando o microfone para o Getúlio. Foi uma armação, né, que até hoje é considerada... Muita gente acha que aquela foto é verdadeira. Na verdade, os dois estão ali distantes. Né? Agora, subiram no mesmo palanque apoiando o mesmo candidato. E o Getúlio, né, também apoiou o Adhemar de Barros em circunstâncias semelhantes, porque nesse momento ele e o Prestes estão apoiando um candidato anti-ademarista. O Getúlio sabia que a volta dele ao poder tinha que passar por São Paulo, que era o maior colégio eleitoral, já era o maior colégio eleitoral do Brasil. Então ele não podia voltar à presidência sem contar com São Paulo. Mas eu queria colocar uma questão sobre o Getúlio e os comunistas, porque é uma coisa interessante. Os comunistas também eram contra o Getúlio. Sim, sim. Assim, os comunistas, assim, eles votam branco
E em 50, quando Getúlio quer voltar ao poder, Exato. que é uma coisa assim, a imprensa deles combate o Getúlio com o mesmo vigor da UDN, com outros argumentos, mas assim, no dia que o Getúlio se mata, tem o jornal do Partido Comunista está comemorando a saída. Eles chamavam o Getúlio de imperialista, de ditador. Mas interessante, os comunistas participaram ativamente da campanha queremista. Também. Pois é, não, então, mas são as contradições da política, né? São as contradições. Como diria um velho governador lá do Ceará, Gonzaga Mota, meu amigo Gonzaga Mota, a política é dinâmica, né? Então, mas no caso do Adhemar de Barros, rapidamente um comentário, Paulo. O Getúlio sabia que para voltar ao poder tinha que contar com São Paulo e Adhemar era um adversário a ser batido. E Alzira odiava essa aliança. Alzira odiava. E o Adhemar era um adversário a ser batido, um líder populista também, né, com larga votação. E o Getúlio apoia em 2 eleições, né, regionais, 2 candidatos anti-ademaristas e leva 2 surras eleitorais. E o Getúlio, então, percebe que para voltar ao poder e para contar com São Paulo, ele precisa se aliar ao Adhemar. São Paulo nunca engoliu Getúlio. É verdade. Agora, curiosamente, por causa das feridas de 32, muito provavelmente, mas curiosamente, isso não sou eu que digo, né? São historiadores, especialistas, São Paulo foi o estado, logicamente, mais beneficiado pela política de industrialização. E o PTB nunca conseguiu ser forte em São Paulo. E, no entanto, Getúlio beneficiou profundamente com a sua política de industrialização. Isso me sugere uma outra pergunta. A legislação trabalhista, que você fala que é um dos maiores legados, com Vargas, ela só foi urbana. Ela não chegou ao campo. Urbano. Só chegou no início da década de 60, com João Goulart, com o Estatuto do Trabalhador Rural. Isso era parte do projeto de desenvolvimento? Foi um artifício? Foi um acordo com os industriais de São Paulo? Não, naquele momento o Getúlio... Com os cafeicultores, que financiaram parte da indústria? Naquele momento o Getúlio surge com esse propósito de transformar o Brasil numa potência industrial. Então, naquele momento, o foco dele principal, prioritário, estava no meio urbano. E ele, no processo de voltar ao poder, e mesmo durante o Estado Novo, ele faz alianças estratégicas com a burguesia industrial nascente. Inclusive, é essa burguesia paulista, inclusive, que vai financiar a campanha do Getúlio em 1950. Bem, sua participação é muito importante. Envie suas perguntas para as redes sociais. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso programa, entrevistando o jornalista e escritor Lira Neto. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje entrevista o jornalista e escritor Lira Neto. Lira, eu queria fazer uma pergunta do internauta Mário Augusto Jacobskin, que ele pergunta assim: se está provado que houve participação da CIA no golpe de 64, ele quer saber se está demonstrada a participação dos serviços de inteligência americanos em 53 e 54 na queda do Getúlio. Tem alguma... Olha, não há aquela interferência tão nítida como houve e já está mais que documentada em 64, mas é claro que naquele momento o Getúlio estava contrariando interesses muito poderosos, incluindo os interesses norte-americanos, quando ele decreta a famosa lei da remessa dos lucros, reduzindo a margem dessas remessas para o exterior, quando ele não manda soldados para a Guerra da Coreia. Esse é um fator decisivo, porque naquele momento, imagina, naquele contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos pedindo que o Brasil, os Estados Unidos não pedem, né? Os Estados Unidos exigem que o Brasil envie tropas, né? Da mesma forma que o Getúlio havia enviado tropas da Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália, na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos querem que novamente o Brasil participe com tropas, com gente, né? Com brasileiros fardados no campo de batalha lá na Coreia. E o Getúlio aguenta ali, né, trinca os dentes e não manda esses soldados brasileiros para a Coreia, o que, logicamente, desgostou bastante os Estados Unidos. Não houve, logicamente, uma relação de causa e efeito, né, entre essas duas coisas com a derrubada dele. Mas, de fato, havia ali um interesse contrariado dos Estados Unidos bastante nítido. O Getúlio, já no período que ele deixa o governo no Estado Novo, no fim do Estado Novo, ele vai lá para São Borja, e ali ele se aproxima do João Goulart, né, que era um grande fazendeiro ali da região, muito jovem, né?
E aí ele começa a encontrar os seus herdeiros. A partir daquele momento, ele começa a atrair os políticos que vão ser importantes no mandato dele, já eleito pelo voto. Eu lembro aqui o Juscelino Kubitschek, o Tancredo Neves e o Jean Goulart. Mas dá tempo né? para fazer... Esses três personagens vão marcar, né, a história da política brasileira até os anos 80, com a eleição do Tancredo no colégio eleitoral. Você acha que esses três representavam bem o pensamento do Getúlio? Eram expressões desse pensamento, cada um com a sua peculiaridade. E diferentes até, né? E diferentes entre si. Né? O Jango e o Juscelino tinham, inclusive, partidos diferentes, perspectivas diferentes, mas todos eles estavam ali sob essa mesma órbita, né? Como herdeiros do getulismo. E tem um quarto elemento aí que a gente não pode deixar de falar, que também se aproxima do Getúlio nesse período, que é o Brizola. O Brizola, né? Inclusive no livro mostra a foto de um jovem Brizola de óculos escuros sentados junto com o Getúlio. Naquele momento, inclusive, ele foi o primeiro no Rio Grande do Sul, ainda lá no Rio Grande do Sul, Getúlio ainda em São Borja, a anunciar, de forma inclusive que a Alzira considerou precipitada, a anunciar ele voltará. Então, o Brizola é que puxa esse discurso lá no Rio Grande do Sul, passa a fazer parte das manchetes dos jornais gaúchos e repercute na imprensa do Rio de Janeiro. E a Alzira diz, não está na hora, não está na hora de botar a cabeça para fora. Então, além desses três, o Brizola também aparece nesse momento de forma decisiva. Duas perguntas rápidas. Por que não Alzira, uma das herdeiras de Vargas? E qual é o sentimento que você tem? Por que não Alzira, desculpa. Por que não Alzira, uma das herdeiras de Vargas? E qual é o sentimento que você tem como jornalista que escreve 3 volumes biográficos que são verdadeiros tratados de história do Brasil? Estou lendo o 3º volume. Qual é a sensação que você tem ao terminar esses livros, esse trabalho de 5 anos? Professora, a Alzira era um personagem de bastidor, assumidamente de bastidor. Ela era uma articuladora, tinha uma leitura política. Porque era mulher? Não é por causa da época? Eu acho que foi uma opção dela. Ela nas cartas, ela mostra que a posição dela mais estratégica era funcionar pela sombra, era articulando, inclusive, muito parecida com o pai, ouvindo muito e falando pouco. Né? Ou seja, e isso, ela assumiu para si essa posição secundária. E eu posso dizer para a senhora que ela teria condições de ir para frente da cena, porque a leitura política que ela tinha, e isso ela deixa evidente nessas cartas, é muito sofisticada. Sobre a finalização desse trabalho, e eu fico honrado, né, por ter a senhora entre as minhas leitoras, ao mesmo tempo que é uma sensação de dever cumprido, né, de fim de linha, de fim de missão, ufa, terminei, há também um certo vazio. Né, porque durante 5 anos eu convivi diariamente com Getúlio, sonhei com ele, logicamente, várias vezes. Ele invadiu meus sonhos, meus pesadelos. Tem um dado que eu acho que é definitivo para ilustrar isso, é que agora, recentemente, quando eu estava terminando o livro, eu escolhendo as fotos, né, que iriam entrar no volume, eu tenho uma filha de 5 anos, a Alice, que, portanto, tem a mesma idade desse projeto. E eu estava lá no meu computador de casa, escolhendo as fotos para mandar para a editora, ela passou assim no corredor e aí viu a foto do caixão do Getúlio, né? O caixão de vidro, né? A tampa de vidro, dava para ver o rosto dele. Ela se aproximou por trás aqui do meu ombro, sem que eu percebesse, né? E ela olhou assim e comentou e perguntou: papai, o Getúlio morreu? Para mim isso era a mais legítima tradução de como ele entrou na minha vida, inclusive particular. Nós ouvimos o sociólogo e professor da Universidade de Campinas, Ricardo Antunes. Vamos ouvir a sua pergunta. Getúlio Vargas é certamente a pessoa mais emblemática do século XX no Brasil. A sua CLT, por exemplo, de 43, contemplava os direitos do trabalho e, por outro lado, a restrição às liberdades sindicais. A pergunta talvez o fio condutor de Vargas seja o Estado desenvolvimentista nacionalista. A minha pergunta ao jornalista, depois de ter feito esses estudos, foi esse nacionalismo desenvolvimentista que foram as pressões em torno desta questão que acabaram por levar ao suicídio de Vargas em 54?
Esse fio condutor foi, pelo menos, o que atraiu a ira de ter segmentos muito específicos, né, e muito explícitos da população e da sociedade. E, logicamente, esses conflitos, esses interesses contrariados foram que foram sedimentando a crise e que resultou, logicamente, no trágico desfecho. Eu queria fazer uma pergunta. É muito explorada a aproximação do Vargas com o fascismo italiano. Mas tem uma personalidade que é mais frequente do que se costuma admitir no Vargas, que são seus contatos com o Roosevelt, que são contatos, uma aproximação importante que você mencionou no livro. E assim, no fim do governo, em 45, o Roosevelt quer colocar o Brasil com assento permanente na ONU em função das relações dele com o Vargas. Como é que é isso? Por que isso apareceu pouco? Você tem essa coisa de colocar assim, como é que é isso? Eu mostro, inclusive, você mostra. A natureza dessa relação. Inclusive, além da questão política, em que os dois se afinavam, como eu disse, eu acho que eu disse hoje aqui, né, que o Roosevelt também tinha na sua origem, né, uma certa admiração, né, pelo Mussolini, ou seja, ele, assim como Getúlio, acreditava num Estado interventor, né, ele comandou os Estados Unidos tendo como premissa, né, de que não poderia deixar a mão invisível do mercado, né, a responsabilidade para a condução da vida econômica e do país. Então havia esses traços de afinidade política, né, de certa forma ideológica, né, mas também havia, e aí para o biógrafo é precioso, uma questão particular, íntima, porque o filho do Getúlio, né, o Getulinho, o mais moço, né, tinha pólio. A mesma doença do Roosevelt. E quando o Getúlio vai se encontrar com o Roosevelt em Natal, para selar exatamente o acordo, ali os detalhes do acordo entre Brasil e Estados Unidos, o Getúlio deixa o filho, Getulinho, né, no leito de morte. E ele vai ao encontro do Roosevelt, e nunca se soube o que é que os dois conversaram. Eu fico me perguntando, né, se eu tivesse a possibilidade de fazer uma entrevista, né, pós-mortem ao Getúlio, eu gostaria muito de saber se naquele encontro, ele e o Roosevelt, de que maneira ele teria dito para o Roosevelt o problema do filho, de que forma eles teriam conversado a respeito disso, porque quando o Getúlio volta desse encontro, logo depois o Getulinho morre. Né? E isso foi uma dor tremenda para o Getúlio. A Alzira deu uma entrevista para o Fernando Moraes, e o Fernando Moraes gentilmente me cedeu o áudio dessa fita, né, em que ela disse que foi a primeira vez na vida que ela percebeu o pai, que era um homem cético, um materialista, manifestar algum desejo de ter alguma espécie de fé. Quando ele vê o filho morto, e disse: a vida desse menino, a alegria desse menino, o talento desse menino não pode ir junto com os ossos dele para o túmulo. Uma sensação e um sentimento absolutamente oposto ao que teve a mãe, a Darcy Vargas, né, que era católica fervorosa e disse na época: Deus não pode existir porque ele não pode ser tão mau ao ponto de levar o meu filho. O Getúlio, ele reservava as quintas-feiras para receber deputados e senadores. Ele atendia as demandas, os pedidos. Como é que era essa relação? Ele gostava desse... Ele era hábil na conversa e ele sempre dizia: eu escuto o que eles têm a dizer para saber como lidar com eles. Né? O Getúlio era acusado foi acusado pelos seus adversários de ser um líder populista. Você como definiria? No próximo programa, Paulo, nós vamos ter que fazer um programa sobre o populismo. Inclusive desmistificar um pouco a carga pejorativa dessa palavra. Pois é. Né? Isso mereceria uma discussão, mas parece que o Paulo já está desesperado. Olha, nós estamos agradecendo o nosso convidado de hoje, o jornalista e escritor Lira Neto. Tivemos aqui um grande programa, muito instrutivo, uma verdadeira aula e muito divertida também, com muitas histórias. Bem, eu queria agradecer ao Florestan, a professora Lucília, e queria agradecer especialmente você que nos acompanhou até agora. E lembrar que se o assunto continua interessando, nós teremos na próxima quinta-feira, a partir das 10 da noite, um programa especial Caminhos da Reportagem, com depoimentos inéditos de Leonel Brizola, de Dom Paulo Evaristo Arnes e outras personalidades da política brasileira sobre Getúlio Vargas. Então, se você tem interesse, espere para quinta-feira que tem mais. Obrigado.